Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá. Vou retomar aqui o trabalho das videoaulas, né? Um trabalho complementar ao que eu faço em sala de aula. Então, lembrando que esse canal ele é voltado aos meus alunos, mas você que porventura em suas pesquisas acabou caindo aqui nesse vídeo, você pode também aproveitar o conteúdo que aqui é disponibilizado, tá bom? Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para que possa ser feito o download da lista de exercícios que eu vou resolver aqui agora, tá? O conteúdo aqui serão produtos notáveis, com também radiciação e racionalização. Espero que todos possam ter um bom proveito aí. E dúvidas podem colocar nos comentários que eu vou tentando ajudá-los aí. Vamos lá, vamos começar com o primeiro exercício. Segundo termo. E isso vai estar sempre elevado ao quadrado. Então é o quadrado da diferença entre dois termos. A maneira prática de se resolver isso aqui, sem fazer a distributiva, né, é fazendo o seguinte. Vocês vão pegar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E por fim, vai somar com o quadrado do segundo termo. Ok? Vai ser sempre esse processo. Então, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E se aqui fosse uma soma, tá? Se fosse assim. Se eu tivesse um primeiro termo mais um segundo termo. Então, como a gente resolve isso daqui? O processo é bem similar, vai mudar apenas esse sinalzinho aqui, que ao invés de menos, vai ser mais. Então, nós vamos ter quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ok? Bom, com isso já dá para a gente resolver alguns exercícios. Depois eu retomo esses lembretes. Nosso primeiro aqui, ó. Vamos lá. Então, quem é o nosso primeiro termo aqui, ó? Esse A é o nosso primeiro termo. Enquanto que o AB é o nosso segundo termo. Então, para resolver, vamos ter quadrado do primeiro termo, então fica A elevado ao quadrado, menos, né, porque aqui eu tenho o quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resumindo esse cálculo aqui, teremos A ao quadrado fica A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes AB, A vezes A vai ficar A ao quadrado. Então, eu vou ter 2A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, mais essa potência de 2, ela distribui entre as multiplicações que estão dentro do parênteses. Então, ficam A ao quadrado vezes B ao quadrado. Mais A ao quadrado, B ao quadrado. Muito bom, fizemos aí o primeiro. Vamos para o segundo aqui. Aqui eu tenho um produto, né? Tenho o quadrado da soma de dois termos. Então, esse ao invés de ficar menos aqui, né, ele vai ficar mais. O restante é o mesmo processo. Então, temos quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Calculando aqui, vamos ter
Aqui eu tenho potência de potência. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, eu faço 3 vezes 2. Aqui eu vou ter, então, y à sexta mais 2 vezes y ao cubo vai dar 2y ao cubo. 2y ao cubo vezes 3, eu multiplico só o 2 e o 3, né? Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. Eu fico, então, com 6y ao cubo. Mais o quadrado aqui do segundo termo, né? Que é a nossa última parte. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu fiquei com y à sexta mais 6y ao cubo mais 9. O próximo. Vamos fazer um pouco mais direto agora? Vamos lá. Nós temos, então, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, né? Primeiro termo é 2x, segundo termo é o meio. Resolvendo isso aí, vamos ter 2x ao quadrado, eu faço 2 ao quadrado, 4, e faço x ao quadrado, fica x ao quadrado. 2 vezes 2, ó, 4. 4 vezes 1, 4. Vou ficar, então, com 4x sobre 2. Mais, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, cada termo da fração eu elevo essa potência. Então, eu faço 1 ao quadrado e faço 2 ao quadrado. Fica 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, eu tenho 4x ao quadrado, quero mais, preciso colocar o sinal ali, mais. 4 dividido por 2 dá 2, então eu tenho mais 2x, mais 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, fiquei com 4x ao quadrado mais 2x mais 1 quarto. Aqui agora temos um produto notável que é um pouco diferente dos anteriores, né? Os anteriores eu tinha exatamente a mesma soma elevada ao quadrado, né? Esse tem sinais diferentes, então não é x mais y ao quadrado e nem x menos y ao quadrado, porque os sinais aqui são diferentes, tem que ficar exatamente dessa forma. E quando fica assim, a maneira de se resolver é até mais simples do que o anterior. Vamos pegar o nosso, retomar aqui o exemplo aqui, ó. Nós temos ali então vou pôr aqui, ó, A mais B, A menos B. Então, nós temos aqui um primeiro termo e um segundo termo. Ó, o primeiro termo é A em ambos, ok? E o segundo termo é B em ambos. Para resolver isso aqui, basta fazer o quadrado do primeiro termo menos, vai ser sempre menos, tá? Porque eu tenho um mais e um menos, eu fico com o menos, né? Com sinais diferentes, vai ficar negativo. O segundo termo ao quadrado, b ao quadrado, certo? Vamos lá para o exercício, então. Então, nós temos aqui, ó, x mais y vezes x menos y. Então, nós temos o primeiro termo é x, ó, e o segundo termo é y. Então, basta fazer aqui o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E já terminou aí o nosso exercício. Essa é a resposta final. Aí fica x ao quadrado menos y ao quadrado. Letra E. Mesmo processo do anterior, tá? Tenho aqui o primeiro termo, 5x, e tenho o segundo termo, que é 4. Então, para responder isso aí, basta fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo essas potências, 5x ao quadrado
vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, e x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Resposta final, então, fica 25x ao quadrado menos 16. Próximo. Aqui temos agora uma potência, é um cubo, né? Temos aqui 3 de potência, não mais 2 como nos anteriores lá. Então aqui tem uma regrinha um pouco diferente. Vamos relembrar aqui, ó. Então nós vamos ter um primeiro termo mais um segundo termo. E isso vai estar elevado ao cubo. Como vai ficar a regrinha desse aqui? Vamos lá. Então vai ser o cubo do primeiro termo elevado a 3, mais... Os outros eram duas vezes, né? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Esse, como a minha potência aqui é 3, então vai ser 3 vezes. Vezes quem? Vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo. Mais... Agora ao contrário, porque eu peguei o quadrado do primeiro vezes o segundo. Agora eu vou fazer 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Né? Ó, eu tinha colocado o quadrado no primeiro, agora eu coloquei o quadrado no segundo. E para terminar, mais o cubo... Opa, coloquei y aqui, nada a ver, né, gente? Do segundo. O cubo do segundo termo. Então, fica o segundo termo elevado a 3. Então, vamos lá, então. O cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Vamos voltar lá para o exercício e aplicar. Nós temos aqui, ó, 3x mais 2 ao cubo. O nosso primeiro termo aqui é justamente o 3x. O nosso segundo termo é o 2. Então, vamos ficar com o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, 3x, 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Vamos lá, vamos desenvolver essas potências aí agora. 3x ao cubo, tenho 3 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e x ao cubo é x ao cubo. Então, eu tenho 27x ao cubo. Mais 3, eu tenho que desenvolver essa potência primeiro, né? Dá para não cair no erro de 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Porque lembra que a potência ela tem preferência sobre a multiplicação, tá? Então, primeiro eu resolvo essa potência aqui. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vai dar 3 vezes 3, 9, e x vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho 3 vezes 9x ao quadrado, vou deixar aqui entre parênteses ainda, vezes 2, mais 3 vezes 3, 9, 9x, vezes 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Continuando. 27x ao cubo, mais 3 vezes 9, 27, e 27 vezes 2, 54. 54x ao quadrado, mais
9x vezes 4, 4 vezes 9, 36, 36x mais 8. E termina aí. Então deu 27x ao cubo mais 54x ao quadrado mais 36x mais 8. O próximo. O próximo eu tenho aí, agora é a diferença do cubo de dois termos, né? O que vai mudar em relação ao anterior é justamente esse sinal aqui, ó. Esse sinal vai passar a ser menos e o último sinal também vai passar a ser menos. O restante é o mesmo processo. Vamos lá? Ó, o cubo do primeiro termo menos, né? Aqui onde muda, era mais, agora passa a ser menos. Menos o quê? 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado, opa, 4, o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Ok? Então, lá, cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Desenvolvendo essas potências, vamos ter a ao cubo menos 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12a ao quadrado mais 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 16 vai dar 48. Então, temos aqui 48a. Mais o cubo de 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. E aqui, desculpem a minha falta de atenção, como eu disse, esse último sinal aqui não é positivo, ele é negativo, então aqui tem que ser menos o cubo do segundo termo. Então, na minha resposta final aqui tem que ser menos esse cubo do terceiro termo. Vamos lá, vou montar de novo aqui embaixo. A ao cubo, menos 12a ao quadrado, mais 48a, menos 64. Muito bem, desculpem a minha falta de atenção, mas está corrigido. Vamos ao último aí. Esse último, de novo, vamos voltar lá no nosso resuminho. Para desenvolver aquele quadrado de 3 termos, né? Nós temos lá um primeiro termo, mais um segundo termo, mais um terceiro termo, isso elevado ao quadrado, né? Então, tem aqui, ó, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Então, como vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo. Mais, agora eu tenho que fazer duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o terceiro e duas vezes o segundo vezes o terceiro. Quando eu tinha só as potências de... Quando era uma potência de 2, né, quando era ao quadrado, eu não tinha essas combinações para fazer, né? Vamos lá. Nós tínhamos aqui, ó. Eu fazia duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque o primeiro vezes o segundo era a única combinação possível. Quando eu tenho 3 termos, que é o nosso caso agora, eu tenho mais combinações possíveis. Eu posso fazer primeiro vezes o segundo, posso fazer o primeiro vezes o terceiro e o segundo vezes o terceiro. Então, eu vou dobrar cada uma dessas multiplicações. Vamos lá. Vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes
o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Agora sim, vamos voltar ao nosso exercício lá. Meu primeiro termo aqui, ó, x. Meu segundo termo, y. E meu terceiro termo, 3. Então, eu fico com quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo mais, vamos lá, 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Desenvolvendo isso daí, vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes x vezes y, vai dar 2x, y, mais 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6x, mais 2 vezes y vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6y. Muito bom. Terminamos aí o primeiro exercício, vamos para o segundo exercício. Vamos lá, na verdade ficou mais um exercício desse para fazer, né, gente? Ficou a letra I aí, ó, que é menos A, mais 3, menos B, esses três termos elevado ao quadrado. O meu conselho nesse aqui é tomar muito cuidado com os sinais, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro termo aqui vai ser o menos A. Okay? Eu vou manter o sinal junto com ele. Assim como o nosso segundo termo será o mais 3, será o 3 positivo. E o nosso terceiro termo será o menos B, vou manter o sinal aí junto com ele. E agora vamos seguir lá a regrinha, tá bom? É o quadrado do primeiro termo, vamos lá. Então eu vou ficar com menos A ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, então teremos 3 ao quadrado, mais o quadrado do terceiro termo. Então temos menos B ao quadrado. Como nós estamos deixando os sinais junto com os termos, aqui vai ser sempre mais, tá bom? Não se preocupem com os sinais por enquanto. Só não esqueça de manter eles aqui junto com os termos, tá? O quadrado do primeiro, mais, sempre mais. Quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro. Vamos à outra etapa lá. Teremos agora 2 vezes o primeiro, olha lá, mantendo o sinal junto com ele, vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro, menos A, vezes o terceiro, que é menos B. Não esquece de manter o sinal junto com eles, para não errar depois, tá bom?
mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Agora vamos desenvolver esses cálculos aí. Nós temos menos a ao quadrado, menos com menos fica mais, né? Então vai ficar positivo a ao quadrado. A ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 9 positivo, então mais 9. Menos b ao quadrado, a menos b vezes menos b. Menos com menos é mais, então vai ficar positivo. Mais b ao quadrado. 2 vezes menos a vai dar menos 2a. Menos 2a vezes 3 vai dar menos 6a. Então aqui eu tenho menos 6a. 2 vezes menos a dá menos 2a. Menos 2a vezes menos b vai ficar positivo agora, né? Que eu tenho menos com menos, então vai ficar mais 2ab. Mais 2ab, mais 2a vezes b. E o último, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos b, menos 6b. Menos 6b. Ok? Então, não se preocupem com esses sinais aqui. Ó. Põe todo mundo como mais, mas mantenha o sinal de cada termo. E na hora que você for desenvolver os produtos, os sinais, onde tem que aparecer os sinais de menos, vai aparecer naturalmente pela regrinha de sinais das multiplicações aí, ok? Vamos para o segundo exercício. Vamos aí ao segundo exercício. Ó, nesse exercício aqui, quero aproveitar para mostrar uma coisa importante para vocês que pode ser utilizada em outros exercícios, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado, isso não é fruto de um produto notável, né? Mas se fosse x ao quadrado menos y ao quadrado, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma: x mais y vezes x menos y, né? Porque quando eu tenho isso daqui, como que a gente resolve isso aqui, né? Que fizemos lá no primeiro exercício. É o quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, y ao quadrado, ok? Tenham bem isso na mente de vocês, que dá para reescrever desse formato, porque isso vocês podem utilizar em outros exercícios, tá bom? Nesse aqui, ó, nós temos a ideia de que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 153, e também sabemos que x vezes y é igual a 36. Aí ele pede para calcular o valor de x mais y ao quadrado. Vamos desenvolver esse produto notável aqui, e a gente vai ver que vai naturalmente aparecer o x vezes y, e também vai aparecer o x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí podemos substituir pelos seus respectivos valores. Vamos lá. Então, x mais y ao quadrado, vamos ter quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha o que nós temos aqui. Ó. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. E também temos o xy, mais 2 vezes, olha o xy aqui, ó. Xy. Então, eu posso trocar o xy por 36, assim como eu vou poder trocar o x ao quadrado mais y ao quadrado por 153. Então, eu vou ficar com 153 mais 2 vezes o xy, que é 36. Então, nós temos aqui 153 mais 2 vezes 36 dá 72. Resultado final, 153 mais 72 vai dar 225. Então, com x ao quadrado mais y ao quadrado valendo 153 e x vezes y valendo 36,
o valor de x mais y ao quadrado é 225, certo? Mais uma vez, chamo a atenção para essa ideia aqui, tá bom? Não se esqueçam disso aqui, vocês podem usar isso em outros exercícios similares a esse daqui, tá? Vamos ao próximo exercício. Aqui no exercício 3 temos uma das seguintes igualdades está errada, qual delas, né? Temos aqui A, B, C, D, já estão resolvidos esses produtos notáveis, ele está perguntando qual desses está errado, né? No primeiro temos 2A menos B vezes 2A mais B. Bom, como é a diferença aqui, né? Eu tenho menos e tenho mais, eu resolvo fazendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado de 2A elevado ao quadrado, vai ficar 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, então B ao quadrado, B ao quadrado. Esse aqui está correto. Não tem erro nesse aqui. Vamos ao segundo. Eu tenho aqui um quadrado da soma de dois termos. Então eu faço o quadrado do primeiro termo, olha lá, 4A ao quadrado, está correto, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro vai ficar 4A, vezes o segundo vai dar 8AB. Aqui tem um erro, aqui seria 8AB. Mais o quadrado do segundo ficaria 4B ao quadrado. Aqui também tem um erro, não seria AB ao quadrado, aqui seria 4B ao quadrado. Então, isso aqui o correto era 4A ao quadrado mais 8AB mais 4B ao quadrado. Então, esse é o errado. Mas vamos verificar os outros também? Vamos lá. Esse aqui, ó, quadrado do primeiro, então vai ficar 4A ao quadrado, 4A ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 4A, vezes o segundo, 4AB. Mais o quadrado do segundo, B ao quadrado, B ao quadrado. Correto esse. Esse aqui, ó, um é mais, um é menos, os termos são exatamente os mesmos, porém com sinais diferentes. Então a gente faz quadrado do primeiro, ó, B ao quadrado, menos quadrado do segundo, menos quadrado do segundo vai ficar 4A ao quadrado, 4A ao quadrado. Esse aqui está correto. Então, o errado é a letra B. E ele pede para agora reescrever corretamente. Vamos lá, eu já fiz ali em cima, mas vamos fazer aqui embaixo novamente. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar 4A ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, A vezes B, AB, então eu tenho 8AB, mais 2 ao quadrado, 4, e B ao quadrado fica B ao quadrado mesmo. Muito bom, vamos aí para o quarto exercício. No nosso quarto exercício temos 2A mais 5 ao quadrado, mais A menos 3 ao quadrado, um polinômio. Ele pergunta aqui qual é a forma reduzida desse polinômio. Então, para ter a forma reduzida, vamos desenvolver esses produtos notáveis aí. Vamos fazer separado, tá? Se eu pegar só o primeiro ali, ó, 2A mais 5 ao quadrado, nós temos desse aqui, vai resultar quadrado do primeiro, 2A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui nós temos 4A ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, 20A, mais 5 ao quadrado, 25. Pronto, desenvolvemos aqui o primeiro, tá? Vamos para o segundo, que é o A menos 3 ao quadrado. A menos 3 ao quadrado. Então, temos quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais
o quadrado do segundo. Esse, então, temos a ao quadrado menos 2 vezes 3, 6, 6a, mais 3 vezes 3, 9, que é 3 ao quadrado, 9. Muito bom. Resolvemos aí separado cada um deles aí, né? Agora vamos fazer o cálculo propriamente dito. Nós temos ali, ó, a conta era 2a mais 5 ao quadrado, mais a menos 3 ao quadrado. Então, isso vai ficar, no lugar de 2a mais 5 ao quadrado, vou colocar o resultado que eu obtive aqui, né? Que eu já desenvolvi esse produto. Então, nós temos 4a ao quadrado mais 20a mais 25. Mas, no lugar desse daqui, eu vou colocar esse resultado que eu já desenvolvi esse produto notável, tá? Agora aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Se aqui ao invés de mais fosse menos, tem que lembrar que era importante manter o parênteses, porque o sinal de menos iria inverter o sinal de todo mundo que está aqui. Ao invés de ficar a ao quadrado menos 6a mais 9, ficaria menos a ao quadrado mais 6a menos 9. Isso se aqui, ao invés de soma, fosse uma subtração, tá bom? Então tenham bastante atenção com esse sinal que fica aqui antes do parênteses. Como aqui é uma soma, vai manter todos os sinais da mesma forma que está aqui. Então, temos a ao quadrado menos 6a mais 9. E agora vamos calcular aí os termos que são semelhantes, né? 4a mais a ao quadrado vai ficar 5a ao quadrado. 20a menos 6a vai dar mais 14a. E 25 mais 9 vai dar, então, 34. Então, temos aí 5a ao quadrado mais 14a mais 34 é a forma reduzida desse polinômio. Vamos ao próximo exercício. Quinto exercício. Um polinômio é expresso por 2a mais 5 ao cubo mais a menos 3 mais b ao quadrado. Qual é a forma reduzida desse polinômio? Então, esse exercício é bem similar ao anterior. Vamos resolver ele em partes, igual fizemos no número 4. Vou resolver primeiro isso aqui, ó. 2a mais 5 ao cubo. Então, aqui vamos ter 2a mais 5 ao cubo. Esse aqui fica o cubo do primeiro, 2a ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Muito bom. Desenvolvendo esses produtos, vamos ter 2a ao cubo vai dar 8, então temos 8a ao cubo. 2 ao quadrado, 4, então fica 4a ao quadrado. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, aqui temos 60a ao quadrado. 60a ao quadrado. Mais 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 3 vezes 50, 150. Então, temos 150a. Mais 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Mais 125. Muito bem. Vamos resolver agora o outro lá, né? Que era a menos 3 mais b ao quadrado. A menos 3 mais b
ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo, vezes o terceiro. Desenvolvendo esses produtos, essas potências, né? Temos a ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai ficar 9 positivo, porque menos com menos fica mais, né? Mais 9, b ao quadrado, mais b ao quadrado, 2 vezes menos 3 vai ficar menos 6. Então, temos aqui menos 6a. 2 vezes a vezes b, mais 2ab. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, temos menos 6b. Então, ficou a ao quadrado, mais 9, mais b ao quadrado, menos 6a, mais 2ab, menos 6b. Vamos voltar na nossa expressão inicial que nós tínhamos lá. Vamos lá. Era 2a mais 5 ao cubo, mais a menos 3 mais b ao quadrado. Vou substituir agora cada um deles pelos seus resultados que nós já desenvolvemos anteriormente. Então, 2a mais 5a ao cubo, esse é o resultado. Então, vamos colocar aqui, ó, 8a ao cubo mais 60a ao quadrado mais 150a mais 125. E esse também já desenvolvemos, vamos colocar o resultado aqui. Lembrando que se aqui fosse um sinal de menos, eu teria que inverter o sinal de todo mundo, tá? Se aqui fosse menos, eu ficaria com menos a ao quadrado, menos 9, menos b ao quadrado, mais 6a, menos 2ab, mais 6b. Como o sinal aqui é positivo, eu mantenho o sinal de todos eles. Mas tenham bastante atenção com esse sinal em outros exercícios, tá? Então, temos mais a ao quadrado, mais 9, mais b ao quadrado, menos 6a, mais 2ab, menos 6b. Muito bom. Desenvolvendo isso aqui, pegando os termos que são semelhantes, tá? Vamos procurar os termos semelhantes para podermos fazer os cálculos aí. 8a ao cubo, eu não tenho mais nenhum a ao cubo, então vamos lá. 8a ao cubo. 60a ao quadrado, mais 60a ao quadrado. Eu tenho mais a ao quadrado, tenho mais um a ao quadrado aqui, ó. Vamos lá. Mais a ao quadrado. Mais 150a, mais 150a. Eu tenho mais algum a? Tem aqui, né? Ó. Menos 6a. Ó. Menos 6a. Tem mais algum? Não. Mais 125. Mais 125. Eu tenho um outro número sozinho aqui, que é o 9. Ó. Mais 9. E não tenho mais nenhum outro. Mais b ao quadrado. Mais b ao quadrado. Não tem mais nenhum outro b ao quadrado. Mais 2ab, mais 2ab, também não tem mais ninguém, e menos 6b, menos 6b. Agora vamos resolver aí os termos que são semelhantes. 8a ao cubo, vai ficar isso mesmo. Agora, ó, 60a ao quadrado mais a ao quadrado, isso vai me dar 61a ao quadrado. Mais 61a
ao quadrado. 150A menos 6A, eu vou ficar aqui com mais 144A. 125 mais 9, vou ficar com mais 134. B ao quadrado, mais 2AB, menos 6B. E aí chegamos ao final do nosso exercício. O nosso próximo exercício aqui vai tratar de racionalização, né? Racionalize os denominadores. Temos aqui alguns para nós fazermos essa racionalização. Vamos relembrar um pouquinho esse procedimento? Vamos lá, vou pegar uma folha de rascunho aqui. Então, como racionalizar? Primeiro, se no denominador da fração eu tiver somente uma raiz, vou pegar aqui uma raiz de A elevado a M de índice N, tá? Vocês vão multiplicar por uma outra raiz que vai ter mesmo índice, mesmo radicando, porém a potência vai ser formada por N, o índice, menos o valor da potência anterior, é formado por N menos M. Ou seja, se eu tivesse uma raiz cúbica de A, então eu multiplicaria isso por uma raiz também de A, mesmo índice, porém a potência que agora eu faria 3 menos 1, ficaria A ao quadrado. Ok? Mais um exemplo. Se eu tiver uma raiz quinta de 3 ao quadrado, eu multiplicaria isso por uma raiz, mesmo índice, mesmo radicando, porém a potência que eu faço, 5 menos 2, 5 menos 2, 3, ficaria 3 ao cubo. Ok? Também acontece de no denominador, às vezes, terem dois fatores, né? Ter lá tipo um 2 mais raiz de 3, ou raiz de 7 menos raiz de 9, enfim. Quando isso acontece, a gente usa o conjugado. O conjugado é, você mantém o primeiro e muda o sinal do segundo. Tá? Vamos lá. Mantém o primeiro e muda o sinal do segundo. Certo? Agora vamos para os exercícios. Nós temos esses aqui para nós racionalizarmos aí. Então, vamos começar aí. Letra A. Eu tenho 2 sobre raiz de 5. Então, isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 5 vezes a raiz que eu tenho embaixo vai ser a minha próxima fração. Então, é mesmo índice, mesmo radicando. Mesmo índice, mesmo radicando. E a potência aqui, lembrem, é o índice menos o expoente. O índice aqui é 2, o expoente é 1. 2 menos 1, 1. Então, fica o próprio 1 aqui. Daí eu faço a conta agora. 2 vezes raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5. E na parte de baixo, nos denominadores, as raízes vão se cancelar. Eu vou ficar apenas com 5. Por que se cancela? Porque eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que raiz de 5 ao quadrado. E isso cancela a potência com o índice, sobra apenas o 5. Então, 2 raiz de 5 sobre 5. O próximo. Ó, esse é aquele caso que eu vou usar o conjugado, né? Porque eu tenho dois termos aqui no denominador, então eu faço 2, 3 menos raiz de 5 vezes, vamos lá, 3 mais raiz de 5. Eu mudo só o sinal do segundo. Ó. 3 mais raiz de 5. Mudo apenas o sinal do segundo. Isso vai ser igual a, vamos lá, 2 vezes 3 mais raiz de 5. E lá embaixo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 3 menos raiz de 5. Ó, 3
menos raiz de 5, vezes 3 mais raiz de 5. 3 mais raiz de 5. Aqui eu posso aplicar as noções de produtos notáveis, né? Ó, são diferentes os sinais, porém são os mesmos fatores, né? Então eu faço o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, menos o quadrado do segundo, né? Raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5. Em cima eu tenho 2, 3 mais raiz de 5. Isso vai ser igual a 2 vezes 3 mais raiz de 5 sobre 9 menos 5, 4. Ah, professor, se eu quiser eu posso desenvolver essa distributiva aqui? Pode. Ficaria 6 mais 2 raiz de 5 sobre 4. Mas o ideal é deixar a resposta aqui com 2 em evidência mesmo, tá bom? Próximo exercício. Bom, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 mais 1 sobre uma raiz cúbica de 2 vezes quem? Mesmo índice, mesmo radicando. Quem vai alterar é só a potência daqui, ó. Então eu tenho 3 menos 1, né? 3 menos 1, 2. Então fica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a uma raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4, vezes raiz de 3 mais 1. E lá embaixo vamos ter, sempre as raízes vão se cancelar e vai ficar só o radicando sobre 2. E aqui não tem muito o que fazer, a gente para aí mesmo, tá bom? Não adianta fazer essa distributiva aqui, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Um pouquinho mais para frente vocês vão aprender a deixar raízes que têm índices diferentes para ficarem no mesmo índice, tá? Mas por enquanto a gente para a nossa resposta aqui mesmo. Vamos para o próximo exercício. Antes de seguir, só um detalhe aqui no anterior, tá? Esse 2 e esse 4 a gente pode simplificar, tá bom? Então se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter então como resposta final aqui, ó, eu vou ter 3 mais raiz de 5 sobre 2, ok? Agora sim, vamos para o próximo exercício. Exercício 7, temos aí cálculos envolvendo raízes, né? É importante começar sempre racionalizando aqueles que têm raízes em seus denominadores. Então eu vou calcular só isso aqui, ó, separado disso tudo, tá bom? Vou só ver quanto dá isso aqui se eu racionalizar esse denominador. Então nós temos aqui, ó, 2 raiz de 5 sobre raiz de 10 vezes, vai ficar uma raiz de 10 sobre raiz de 10, né? Isso vai ser igual a 2 raiz de 5 vezes raiz de 10 sobre 10. Raiz de 5 vezes raiz de 10, como são o mesmo índice, eu posso multiplicar os radicandos. 5 vezes 10, 50. Então eu tenho 2 raiz de 50 sobre 10. Raiz de 50 dá para a gente fatorar e tirar uma parte do inteiro de dentro dela, tá? Eu vou ficar então com 2 vezes 5 raiz de 2 sobre 10. 2 vezes 5, 10. Então, 10 raiz de 2 sobre 10. Aqui vão se cancelar. Vai sobrar apenas, então, raiz de 2, tá? O que eu fiz com o 50 aqui foi isso, ó. Eu fatorei o 50, tá? Eu fiz 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, raiz de 50 ficou raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Esse quadrado eu cancelo com o índice, sai o 5 da raiz, fica 5 raiz de 2. Foi o que fizemos ali, tá bom? Agora, olha só,
esse 2, olha como ficou mais simples quando a gente racionaliza, né? 2 raiz de 5 sobre raiz de 10 ficou apenas raiz de 2. Então eu posso reescrever essa conta aqui como raiz de 2 mais 2 raiz de 2 sobre 5. Isso vai ser igual a... Eu tenho uma soma entre frações, então vou pôr todo mundo no mesmo denominador, que é o denominador 5 aqui, ó. Daí tem a regrinha para calcular o numerador, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 divide por 1, né? Quando não tem denominador é 1. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Mais 5 divide por 5, 1. 1 vezes 2, raiz de 2. 2 raiz de 2. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. 7 raiz de 2 sobre 5. Terminamos aí o nosso cálculo. Vamos para o B. Vou começar da mesma forma que o anterior lá, tá? Eu tenho aqui uma fração que o denominador é uma raiz, então eu vou começar racionalizando essa fração para tirar essa raiz do denominador. Vou ficar com 2 raiz de 15 sobre raiz de 12. Para racionalizar isso aqui, eu vou multiplicar por uma fração que vai ser raiz de 12 sobre raiz de 12. Isso vai ser igual, então, a 2 raiz de 15 vezes raiz de 12 sobre, embaixo as raízes se cancelam, vai sobrar apenas o 12, né? Aqui, como as raízes têm o mesmo índice, eu posso multiplicar seus radicandos. Eu posso fazer 15 vezes 12, que vai dar 180. Então, eu tenho 2 raiz de 180 sobre 12. Esse 180 eu posso fatorar, igual eu fiz com 50 lá no anterior, tá? Fatorando esse 180, eu vou ficar com uma raiz, que vai ser 2 vezes, a raiz vai ficar 6 raiz de 5. Isso sobre 12. 2 vezes 6, 12. 12 raiz de 5 sobre 12. Vai cancelar o 12 com 12. Vai sobrar aqui apenas raiz de 5. Ficou bem mais simples, né? Ao invés, então, de 2 raiz de 15 sobre 12, eu fiquei com apenas raiz de 5. Então, vamos reescrever esse cálculo aqui, ó. No lugar de 2 raiz de 15 sobre raiz de 12, eu vou colocar raiz de 5. Raiz de 5 menos raiz de 45. Dá a impressão que não dá para fazer muita coisa, né? Mas lembre-se que uma raiz, quando você não tem o valor exato dela, você precisa fatorar para tirar o maior inteiro possível de dentro da raiz. Isso então vai ser igual a raiz de 5 menos... Fatorando esse raiz de 45, a gente vai ter 3 raiz de 5. Então eu tenho raiz de 5 menos 3 raiz de 5, vou ficar com menos 2 raiz de 5. E terminou aí o nosso exercício. Vamos para o próximo, o número 8. Nosso oitavo exercício, temos: analise o desenho de Flávia e responda. Então temos aqui um quadrado, foi subdividido aqui em 2 retângulos, mais um quadradinho menor, né? Tenho essa medida desse lado aqui, mede 9. Essa outra medida aqui, já que é um quadrado, mede 9 também, né? E esse quadradinho menor aqui, ele mede x por x. Letra A. Escreva a área do quadrado pintado por meio de um polinômio. Queremos aí calcular a área do quadrado pintado, então dessa parte vermelha aqui, tá? Vamos ver o seguinte, ó. Para calcular a área desse quadrado aqui, eu tenho que saber quanto mede, então, esse segmento aqui, ó, né? Que é o lado desse quadrado aí. O quadradão todo mede x. Esse pedacinho aqui, ó, tem a mesma medida que esse pedacinho aqui, que mede x. Então, se tudo aqui mede 9, se eu tirar esse pedaço aqui, vai me sobrar, então, esse segmento aqui. Então, esse segmento aqui mede 9 menos x. Já que é um quadrado, todos os outros lados também vão medir 9 menos x.
Para calcular a área de um quadrado, a gente multiplica lado vezes lado, né? Então, eu tenho aqui, ó, 9 menos x vezes 9 menos x. E isso eu posso escrever com 9 menos x ao quadrado. Pronto. Representei através de um polinômio, tá? Letra B. Qual é a área do quadrado pintado se x igual a 2 centímetros? Então, a área desse quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado. 9 menos x ao quadrado. Se x for igual a 2 centímetros, né? Eu vou ter, então, que a área dele vai ser igual a 9 menos 2 ao quadrado. Essa área vai ser igual a 9 menos 2, 7 ao quadrado. A área vai ser igual a 49 centímetros quadrados. Agora, uma curiosidade, tá? Ah, professor, eu poderia aplicar a ideia de produtos notáveis aqui também? Vamos ver. Eu tenho 9 menos 2 ao quadrado. Como ficaria isso aplicando produtos notáveis, né? Eu teria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 9 ao quadrado, 81, menos 2 vezes 9, 18, 18 vezes 2, 36, mais 2 ao quadrado, 4. Isso aqui vai dar exatamente 49, que é o que nós tínhamos aqui. Então, funciona, tá bom? Claro que não precisa fazer dessa forma, porque dá um pouquinho mais de trabalho. A gente pode já resolver dentro do parênteses e calcular a potência aqui, vai chegar no mesmo resultado, ok? Vamos para o próximo exercício. Chegamos aí ao 9º exercício. Associe cada quadrado sombreado ao trinômio quadrado perfeito que representa sua área, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondentes. Então, temos aqui 4 trinômios quadrado perfeito. Cada um deles deve corresponder à área pintada de um desses aqui. Então, temos aqui letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos descobrir aí a qual cada uma dessas áreas pintadas se refere aqui ao trinômio quadrado perfeito. Eu separei eles aqui embaixo para ficar mais evidente, tá bom? Vamos lá. Letra A ali, ó. Letra A nós temos esse segmento todo aqui, que é desse quadrado maior, mede 2y. Esse menorzinho aqui mede x. Eu preciso descobrir esse tamanho aqui. Para poder calcular a área desse quadrado, eu tenho que saber quem é esse aqui. Se eu pegar o segmento todo e tirar esse pedacinho aqui, tirar esse x, vai sobrar para mim, então, o tamanho desse segmento. Então, esse lado inteiro mede 2y. 2y. Eu vou tirar daqui o que está sobrando aqui, o que está passando do lado desse quadrado pintado. Está passando aqui um tamanho x, menos x. Então, 2y menos x é quanto mede o lado desse quadrado pintado. Se eu quero calcular a área dele, então eu elevo isso ao quadrado e eu tenho aqui um produto notável para desenvolver. Vamos lá? Quadrado do primeiro, vou ficar com 4y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 4y, vezes o segundo, 4yx. Mas a gente costuma escrever xy, né? Então, 4xy. Mais quadrado do segundo, x ao quadrado. Então, eu fiquei com 4y ao quadrado menos 4xy mais x ao quadrado. Quem aqui corresponde a isso é o terceiro, né? 4y ao quadrado. Vamos lá, vou colocar as duas coisas aqui, ó. 4y ao quadrado menos 4xy mais x ao quadrado. Então, esse aqui ficou com a letra A. Esse aqui corresponde, então, ao terceiro. Letra B. Temos esse aqui, ó.
Eu quero só desse quadradinho menor aqui, tá? Esse lado aqui inteiro mede 6y. 6y. Mas eu não quero esse lado inteiro, eu quero só esse pedaço aqui, ó, que é o lado desse quadrado aqui. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço mede 4x, menos 4x. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, mede 6y menos 4x. Como eu quero calcular a área desse quadradinho, então eu pego isso aqui e eu vou elevar ao quadrado. Eu tenho aqui produto notável para desenvolver. Vamos lá? Quadrado do primeiro, 6 vezes 6, 36, 36y ao quadrado. Opa, engoli o número aqui. 36y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vai dar 12, e 12 vezes 4 vai dar 48. 48, né? De 2 vezes o primeiro, 12y, vezes o segundo, 12 vezes 4, 48, 48xy. xy. Mais o quadrado do segundo, 4 vezes 4, 16, 16x ao quadrado. Isso vai ser semelhante a quem? Vamos ver lá. Letra A, né? Ó. 36y ao quadrado, 36y ao quadrado, menos 45xy. Tem um erro aqui, provavelmente, tá? Isso aqui, 48xy. Menos 48xy. Mais 16x ao quadrado, mais 16x ao quadrado. Então, esse aqui ficou com o B. O B, então, tem o primeiro. Vamos para a letra C. Bom, o C, ó, é o quadradão todo inteiro, tá? Esse segmento aqui, ó, esse pedacinho mede 2x, esse outro pedacinho mede 3 meios y, ele inteiro é a soma dos dois. 2x mais 3 meios y. Eu quero aí calcular a área, então eu levo isso ao quadrado. Vamos lá? Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 4x, vezes o segundo, 4 vezes 3, 12, sobre 2, xy. Mais o quadrado do segundo vai ficar 9 quartos de y ao quadrado. Aqui eu posso dividir, né? Vou ficar então com 4x ao quadrado mais 6xy mais 9 quartos y ao quadrado, porque esse não dá nem para simplificar e nem para dividir, né? Quem nós vamos ter igual a esse lá em cima? Esse vai ser igual ao quarto. Mas tem mais um erro aqui, tá, gente? Ó, erro de gabarito aí, ó. Esse 4y ao quadrado, na verdade, é o 9 quartos y ao quadrado. Então, aqui temos a letra C. Vamos lá, ó. 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, 6xy, 6xy, e onde tinha um erro lá, 9 quartos y ao quadrado, 9 quartos y ao quadrado. Então, é a letra C. Então, a nossa letra C vai ser aqui o quarto. Vamos para o último aí, o D. No D, temos que calcular essa áreazinha aqui. Então, esse segmento inteiro aqui, ele mede 9 meios x. 9 meios x. Mas eu não quero ele todo, eu quero só esse tamanho aqui. Então, eu tenho que tirar esse excesso aqui, ó, tem que sair esse. Esse mede y sobre 2. Então, menos y sobre 2. Eu quero
calcular a área, né? Isso aqui, então, mede 9,5x menos y sobre 2. Eu elevo isso ao quadrado para ter, então, essa área que estamos procurando aí. Desenvolvendo esse produto, vamos ter quadrado do primeiro, 81 quartos x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou escrever aqui e eu calculo em seguida, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado sobre 4. Desenvolvendo o produto notável que dá para desenvolver, temos aqui, ó, 81 sobre 4, x ao quadrado, 2 vezes 9, 18, mas né, eu posso cancelar com esse 2 aqui. Eu vou ficar com menos 9, xy sobre 2, mais y ao quadrado sobre 4. E que nós temos lá, que é semelhante a esse aqui. Antes disso, eu corrigi um erro meu aqui, né? 2 vezes 9, 18. Eu cancelei com esse... Ao invés de cancelar com esse 2 aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 vezes 2, vai ficar 4 aqui embaixo, tá? Não vou cancelar esses 2 aqui, ó. Eu vou ficar com 18 xy sobre 4. Vamos lá. 81 x ao quadrado sobre 4, menos 18 xy sobre 4, mais y ao quadrado sobre 4. Como eu tenho todo mundo na base 4, eu posso cancelar essas bases 4 e eu vou ficar com 81x ao quadrado menos 18xy mais y ao quadrado. E agora sim, correspondente a esse lá em cima será... Só restou aqui o 2. Então, o 2 ficou com o D. E tem mais uma diferença aqui, né, gente? É 18xy mais y ao quadrado. Então, ó, 81x ao quadrado, tá aqui, 81x ao quadrado, menos 18xy, menos 18xy, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Desculpa, esses aí tinham alguns erros grotescos, né? Mas a letra D, então, ficou aqui com o segundo. Vamos para o próximo exercício. O número 10 é o contrário do 9, aí, né? O 9 ele deu o desenho, pediu para a gente encontrar isso aqui e até desenvolver, né? Esse ele está dando para nós o produto notável e quer que nós representemos isso através de um desenho, ou seja, geometricamente. Não, represente geometricamente as expressões a seguir. Vocês vão sempre fazer o seguinte, ó. Se é ao quadrado, né? Vocês vão fazer um quadrado. E tracem 2 retângulos nesse quadrado. Tá bom? No outro aqui é a mesma coisa, ó. Desenho um quadrado. E tracem 2 retângulos dentro desse quadrado. Vai formar, ó, 2 retângulos mais um quadradinho menor. 2 retângulos mais um quadradinho menor. E daí você vai representar esse segmento, x mais 3. Então, eu vou chamar de x aqui, ó, esse segmento. Vou dizer que esse segmento mede x. E vou chamar, então, esse outro segmento aqui, eu vou chamar de 3. Então, eu estou calculando aqui a área dele todo. Desse quadrado, desse retângulo, desse outro retângulo e também desse quadradinho aqui. Por que que eu digo isso? Porque está escrito lá, né? X mais 3 ao quadrado. Então, quando eu faço x mais 3, ó, x mais 3. Eu estou pegando, então, esse segmento mais esse, que é todo lado desse quadrado aqui, né? Quando eu elevo isso ao quadrado, eu estou multiplicando por esse outro lado aqui, então eu tenho a área de todo esse
quadrado aqui, certo? O segundo, ó, vamos lá. Agora que eu tenho a menos b ao quadrado. Então, eu vou dizer que todo esse segmento aqui, ó, eu vou dizer que esse mede a, certo? E vou dizer que esse segmento aqui, eu vou dizer que esse mede b. Então, eu vou encontrar aqui, já que é a menos b ao quadrado, eu vou encontrar a área só desse quadrado aqui, ó. Então, quanto mede esse segmento aqui, ó? Se o segmento todo mede A e esse aqui mede B, então, na hora que eu pego esse segmento todo e tiro esse segmento aqui, tiro o B, vai sobrar para mim só o lado desse quadrado que eu quero encontrar a área. Por isso, A menos B ao quadrado, porque eu estou encontrando aí a área dele. Ok? Está concluído o 10. Vamos para o nosso último exercício. Número 11, nosso último exercício da lista. Um professor de educação física criou um esporte com bola para uma gincana escolar. Para esta brincadeira, ele precisa de uma bola com exatamente 288 pi centímetros cúbicos. Ao contratar o serviço em uma empresa especializada, o atendente perguntou o raio desta bola. Ajude este professor a calcular a informação solicitada. E aqui eu dei para vocês a formulinha do volume da esfera, que é V igual a 4/3 π r ao cubo, sendo esse R raio e esse V volume da esfera. Então, o que o professor está precisando aqui é uma bola com esse volume aqui, ó, 288 π. O que calcula o volume da esfera é essa formulinha aqui. Então, vamos lá. V é igual a 4/3 π r ao cubo. Eu já tenho o volume, porque o volume tem que ser 288 π. Então, eu vou trocar aqui o volume por 288 π igual 4/3 π r ao cubo. Agora eu consigo então encontrar o valor desse r aqui, ó. Se dos dois lados eu estou multiplicando π, eu posso cancelar esse π. Vou ficar com 288 igual a 4/3 de r ao cubo. Vou só reescrever isso aqui ao contrário, tá? Vou ficar com 4/3 r ao cubo igual a 288. Esse 3 que está multiplicando, que está aqui dividindo, vou passar ele multiplicando do outro lado. Eu vou ficar então com 4r ao cubo igual a 288 vezes 3. Então, eu tenho 4r ao cubo igual a 288 vezes 3, vai dar 864. Esse 4 que está multiplicando o r ao cubo, ele vai passar agora dividindo. Vou ficar com r ao cubo igual a 864, vou dividir por 4. O resultado dessa divisão, de 864 por 4, dá 216. Então, eu tenho r ao cubo igual a 216. Essa potência, né, esse cubo aqui, quando ele passa para o outro lado, ele vai virar uma raiz cúbica. Então, r vai ser igual a raiz cúbica de 216. Então, o nosso r aqui vai ser igual a raiz cúbica de 216 é 6. Ok, gente? Terminamos aí nosso último exercício. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudá-los aí de alguma forma, tá bom? Então, pratiquem esses exercícios. Se vocês conseguirem fazer e entender bem todos, vocês vão fazer uma boa avaliação, tá? E logo mais eu vou postar um outro vídeo que vai ser um resumo dos conceitos importantes para esta avaliação, tá bom? Dúvidas que porventura ficar em algum exercício, podem colocar nos comentários do vídeo que eu tento ajudar por ali, tá bom? Tento fazer algum comentário ali da sua dúvida
ou de alguma coisa que não ficou claro nos exercícios, ok? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.